Olá, crianças! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Este vídeo é de orientação das atividades da página 42 a 46. Mas antes de dar continuidade a esse vídeo, pegue o seu livro, seu lápis e sua borracha. À medida que você for assistindo ao vídeo, vá também fazendo a atividade no seu livro. Quando necessário, pause e depois continue a assistir o vídeo. Vamos lá? Na página 42, nós temos aí a leitura de uma crônica. Você sabe o que é crônica? Esse vai ser o gênero que iremos estudar a partir de agora. Mas antes de sabermos características sobre uma crônica, o que é uma crônica, vamos fazer a leitura deste texto. Então, acompanhe a leitura aí no seu livro também, assistindo a este vídeo. Comunicação. É importante saber o nome das coisas, ou, pelo menos, saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar Como é mesmo o nome? Posso ajudá-lo, cavalheiro? Pode. Eu quero um daqueles... Pois não? Como é mesmo o nome? Sim. Pomba. Que cabeça minha! A palavra me escapou por completo. É uma coisa simples, conhecidíssima. Sim, senhor. O senhor vai dar risada quando souber. Sim, senhor. Olha, é pontuda, certo? Por que, cavalheiro? Isso que eu quero. Tem uma ponta assim, entende? Depois vem assim, assim, faz uma volta, aí vem reto de novo. E na outra ponta tem uma peça de encaixe, entende? Na ponta tem outra volta, só que esta é mais fechada e tem uma espécie de, como é que se diz? De sulco. Um sulco onde encaixa uma outra ponta, a pontuda, de sorte que o negócio, entende? Fica fechado. É isso. Uma coisa pontuda que fecha, entende? Infelizmente, cavalheiro. Ora, você sabe do que estou falando. Estou me esforçando, mas... Escuta, acho que não podia ser mais claro. Pontudo numa ponta, certo? Se o senhor diz, cavalheiro. Como se eu digo? Isso já é má vontade. Eu sei que é pontudo numa ponta. Posso não saber o nome da coisa. Isso é um detalhe. Sei exatamente o que eu quero. Sim, senhor. Pontudo numa ponta. Isso. Eu sabia que você compreenderia. Tem? Bom, eu preciso saber mais sobre essa coisa. Tente descrevê-la outra vez. Quem sabe o senhor desenha para nós. Não, eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé. Sou uma negação em desenho. Sinto muito. Chama o gerente. Não será preciso, cavalheiro. Tenho certeza de que chegaremos a um acordo. Essa coisa que o senhor quer é feita de quê? É de, sei lá, de metal. Muito bem, de metal. Ela se move? Bem, é mais ou menos assim. Preste atenção nas minhas mãos. É assim, assim, dobra aqui, encaixa na ponta, assim. Tem mais de uma peça. Já vem montado? É inteiriço. Tenho quase certeza de que é inteiriço, francamente. Mas é simples, uma coisa simples. Olha, assim, assim, uma volta aqui, vem vindo, outra volta, clique, encaixa. Ah, tem clique. É elétrico? Não. Clique, que eu digo, é o barulho de encaixe. Já sei. Ótimo. O senhor quer uma antena externa de televisão. Não, escuta aqui. Vamos tentar de novo. Tentemos por outro lado. Para que serve?
serve assim para prender, entende? Uma coisa pontuda que prende. Você enfia a ponta pontuda por aqui, encaixa a ponta no sulco e prende as duas partes de uma coisa, certo? Esse instrumento que o senhor procura funciona mais ou menos como um gigantesco alfinete de segurança aí, mas é isso, um alfinete de segurança. Mas do jeito que o senhor descrevia, parecia uma coisa enorme, cavalheiro. É que eu sou meio expansivo. Me vem aí como é mesmo o nome? Na página 44, você vê informações sobre o autor, o Luiz Fernando Veríssimo. E aí, a gente vem com a interpretação de texto. Nessas primeiras questões, são respostas pessoais. E aí, você conseguiu adivinhar de que objeto o comprador estava falando antes de chegar ao final da história? Por que você não conseguiu compreender? Ou você conseguiu? Como foi que você conseguiu entender o que era que ele pedia? Por que é importante a gente saber se comunicar? Na questão 2, a crônica comunicação tem o mesmo significado de crônica mencionado por você e os colegas na abertura desta unidade. Esta abertura da unidade se refere à página 40 e 41, que se nós estivéssemos na aula presencial, iríamos debater um pouquinho mais. Então, você pode pular essa questão. Ainda na página 44, nós temos a questão 3, que diz: a crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? O que é uma narrativa? Narrativa é um texto que conta uma sequência de ações, de fatos, que conta uma história. Essa história acontece com personagens. E o que são personagens? São as pessoas que estão envolvidas no enredo dessa história, certo? São as pessoas que estão participando da história. Então, quais são os personagens dessa história? Na questão 4, qual é o assunto dessa história? Essa história comunicação fala do quê? Qual é o tema dela? Questão 5, em que lugar ou espaço estão os personagens, certo? Lugar, espaço, certo? Lugar ou espaço. Onde é que acontece essa história? Acontece em uma rua movimentada, em uma praça, numa estação de metrô, em uma loja, né? Como é que você consegue identificar esse espaço ou esse lugar? Na questão 6, os fatos de uma história acontecem em um tempo. Nessa história, os fatos acontecem durante. O que é o tempo? O tempo é aquelas palavrinhas que vão aparecer no texto, que vai dizer se era manhã, se era uma tarde, se era um final de semana, uma noite. Então, quando vem no texto uma certa manhã de inverno, então, numa certa manhã. Então, qual era o tempo? Manhã. Mas aí, no texto que foi lido, no texto comunicação, como é que você consegue perceber em que tempo essa história estava acontecendo? Numa sequência de vários dias? Tudo isso aconteceu em vários dias diferentes? Foi durante uma conversa? Foi no período de um dia inteiro? Ou foi no período da noite? Então, na dúvida, você volta ao texto e agora faça a sua leitura. Você acompanhou a leitura feita por mim e você também acompanhando no seu livro. Mas volte e leia o texto novamente, você agora sozinho. Vamos na questão 7. Releia o início da crônica. É importante saber o nome das coisas, ou pelo menos saber comunicar o que você quer. Imagine-se entrando numa loja para comprar como é mesmo o nome?
Marque um X na alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contada por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse. O narrador é aquele que conta a história. Ele pode participar da história e narrar a história, como ele também pode só narrar a história como um observador. E aí, esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com os personagens, como se ele falasse consigo mesmo, como se ele falasse com o leitor da crônica ou como se ele falasse com outro narrador. Ainda na página 45, na questão 8, em um momento da crônica, o comprador diz: "A palavra me escapou por completo." O que significa a expressão destacada? Escapou por completo. Explique aí. Questão 9. Releia esse trecho. Preste atenção nas minhas mãos. Considerando esse trecho, que outra forma de comunicação ou outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Ele chegou lá falando, tentou falar, não conseguiu. Ele então fez o quê? Fez mímicas. E quando ele diz presta atenção nas minhas mãos, ele está fazendo mímica para comunicar o que ele queria. Mesmo assim, o vendedor ainda não conseguiu. Mas o vendedor deu uma alternativa a ele, que era ele fazer o quê? E ele disse que era péssimo. Questão 10. Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que ele desista, que ele aponte na prateleira, que mostre as mãos ou que desenhe. Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Você seguiu a orientação de já ir fazendo sua atividade ao mesmo tempo que assistia esse vídeo? Se sim, você já terminou sua atividade. Se você não fez isso, agora pegue o seu livro e comece a responder. E até a nossa próxima aula com a correção desta atividade.